Irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, terceira semana da Páscoa, segunda-feira, a terceira semana da Páscoa, esse tempo tão especial para nós e, acima de tudo, deve ser mais ainda este ano, em função de tudo que estamos vivendo. Deixemos que a nossa fé no Cristo que vence a morte seja a nossa luz, a nossa força e a nossa alegria. Hoje, o evangelho que ouviremos é de São João, capítulo 6, versículo 22 a 29. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que antes havia aí um só barco e que Jesus não tinha entrado nele com os discípulos, os quais tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este, Deus Pai o assinalou com seu selo. Perguntaram então: o que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse episódio, irmãos e irmãs, do capítulo 6 de São João, ele é posterior a dois outros episódios. Primeiro, da multiplicação dos pães. Segundo, do Jesus que anda sobre as águas. Então, o episódio do Evangelho de hoje, ele está ligado diretamente à multiplicação dos pães que Jesus havia realizado. E aqui a gente percebe que a multidão começou a procurar Jesus. E neste encontro com Jesus, Jesus logo quer lhe abrir os olhos, né? Vocês estão me procurando não porque viste sinais, mas porque comeram pão e ficaste saciados. Olha o que Jesus percebe na atitude do povo. Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães, todos comeram e ficaram saciados. Então eles foram atrás de Jesus por isso. Jesus é alguém que estava lhes dando o alimento material, saciando a todos eles e principalmente sem esforço nenhum deles. Então Jesus aqui chama a atenção deles e a nossa também. Vocês precisam compreender o sinal com o qual eu estou lhes ensinando. Eles ficaram, a multidão ficou apegada à questão material. E Jesus deixa claro que pela questão material, ele estava dando um grande sinal e o povo não compreendeu. Aqui precisamos abrir os nossos olhos, irmãos e irmãs. Qual é o sinal que Jesus deixou através do gesto da multiplicação dos pães? Olhando no relato, a gente percebe o quê? Quem tinha alguma coisa colocou em comum e Jesus faz uma oração de ação de graças ao Pai e partilha. Jesus está nos ensinando, portanto, irmãos e irmãs, a vivência do amor, que não faz pensar somente em si próprio, mas que faz pensar em si e no outro, e em busca do bem de ambos, se trabalha em prol disto. Então Jesus está nos ensinando que a dinâmica do amor, que a dinâmica do reino de Deus, que é o que Deus está realizando através de Jesus, é o que nós precisamos aprender e vivenciar.
Não viver uma vida de forma egoísta, mas viver uma vida voltada para a comunhão. Não viver uma vida voltada para o eu, mas viver uma vida voltada para o nós. E que neste nós eu me comprometa, eu me empenhe, que foi o gesto que Jesus fez. A multiplicação dos pães, Jesus não fez cair pão do céu. Jesus ensinou as pessoas que o pouco que tivessem colocassem em comum e nesse comum se partilhasse. Então é este sinal, irmãos e irmãs, que precisamos aprender, até porque esses versículos do Evangelho de hoje, do capítulo 6, são os versículos que estão abrindo o discurso sobre o pão da vida, ou seja, né, é o início do grande relato que Jesus faz e vai fazer agora até o final do capítulo 6 sobre a Eucaristia, que no contexto de São João, né, do Evangelho de São João, aparece no capítulo 6 e não no final, como os outros evangelhos. Então Jesus aqui já quer nos abrir os olhos para um sinal, ou seja, que a gente não fique apegado simplesmente às coisas materiais e às nossas necessidades básicas. Não, precisamos estar atentos àquilo que Deus nos ensina. Quem é de Deus deve aprender a viver como Deus nos ensina, a amar. Deus nos ama e Deus nos ensina a amar de uma forma semelhante. E essa vivência do amor passa por uma ação concreta. Estar atento para o bem de todos e que todos possam ajudar a quem precisa. Depois, Jesus pede, né, trabalhar não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Então Jesus está remetendo para o futuro, Jesus está remetendo para a sua paixão, que passa dentro do que celebramos hoje, né, pelo tríduo pascal, a Santa Ceia, onde ele institui o sacerdócio, a Eucaristia, o mandamento do amor, a sua paixão e a sua ressurreição. Então, temos que estar atentos a isso, temos que estar aprendendo o que Jesus nos ensina para saber o que fazer. Depois da multidão, então, ele pergunta o que devemos fazer para praticar essas obras de Deus. E Jesus responde, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Que nós possamos acreditar em Jesus, irmãos e irmãs. No meu evangelho que eu li, em um momento ele chama Jesus de mestre. Para a concepção dos judeus, mestre era aquela pessoa que conhecia profundamente, né, a Torá, né, o livro sagrado deles, o nosso Antigo Testamento, hoje a lei mosaica, né, não só a Torá, mas os livros profetas e tal, ou seja, o nosso Antigo Testamento hoje, toda a Bíblia hebraica da época. E que, portanto, o mestre é aquele que conhecia muito bem a Sagrada Escritura e que explicaria toda a palavra de Deus para que seu povo pudesse viver essa palavra. Aqui Jesus faz um rompimento. Jesus nos pede o quê? Que nós o acolhamos, que nós acolhamos o enviado do Pai. Queremos fazer as obras de Deus, então acreditemos naquele que Deus enviou, que é Jesus. Aprendamos de Jesus e colocamos em prática os ensinamentos de Jesus. É assim que viveremos em comunhão com Deus, é assim que seremos membros do seu reino. Peçamos essa graça a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Deus abençoe você, sua família, seu lar, para que o Espírito Santo esteja sempre presente na vida de todos vocês e lhes conceda a graça de uma boa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aprendamos a reconhecer os sinais de Deus no meio de nós. Uma boa semana para você.